Ora, bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação de um livro. E hoje eu trago, talvez, o que tenha sido para mim uma das maiores obras de referência dentro da história das ideias políticas, não é? Continuamos, portanto, dentro deste tema. Tenho publicado bastante vídeos sobre isso. E saiu o ano passado uma obra muito importante nas livrarias portuguesas sobre as grandes obras políticas. Portanto, é um livro fundamental para quem se interessa por questões políticas, pelas questões das ideias, pelo estudo também das grandes obras, ou seja, os grandes livros, os livros mais importantes que marcaram, portanto, a história das ideias da civilização ocidental. Trata-se da obra de Jean-Jacques Chevalier, que nós vamos já ver quem foi, e trata-se de as grandes obras políticas de Maquiavel à atualidade. Portanto, as grandes obras políticas de Maquiavel à atualidade. Um autêntico compêndio sobre a história das ideias, baseado sobre os livros mais importantes que foram escritos ao longo da história, portanto, da nossa civilização. Portanto, nesta obra vai, portanto, de Maquiavel, ou seja, do século XVI, até a nossa era. Portanto, é toda a retrospectiva dos grandes livros que foram escritos e dos grandes autores. Mas antes de nos debruçarmos sobre o conteúdo do livro, apenas citar aqui Jean-Jacques Chevalier como uma das figuras mais importantes, uma figura da França, portanto, é de facto uma figura muito importante dentro daquilo que eu classifico os três grandes nomes, portanto, da história das ideias e da ciência política, os três grandes nomes, professores, portanto, que escreveram sobre este tema, sobre a história das ideias, e eu denominei aqui, portanto, o primeiro, Jean-Jacques Chevalier. Depois temos outro nome muito importante, também francês, que é Marcel Prelot, portanto, Marcel Prelot, e também o terceiro nome, também francês, sobre a história das ideias políticas, Maurice Duverger. Portanto, Jean-Jacques Chevalier, Marcel Prelot e Maurice Duverger, portanto, houve outros também, não é? Não são só eles, mas foram as três grandes figuras mais importantes dentro daquilo que nós designamos o estudo da história das ideias políticas e sobre a classificação das ideias e dos regimes políticos dentro do que é chamado a ciência política, que, como nós sabemos, se divide por várias disciplinas. E uma dessas disciplinas, que hoje vamos ver, é o estudo das grandes obras, os grandes livros, onde Jean-Jacques Chevalier, que nasce em 1900 e morre em 1983, que foi um jurista, historiador e politólogo francês. Portanto, professor na Faculdade de Direito das Ciências Económicas de Grenoble, em França. Depois, em Paris, professor no Instituto de Estudos Políticos de Paris, não é? Membro da Academia das Ciências Morais e Políticas entre 1964 e 1983. Deixou várias obras, entre as quais nós vamos hoje ver, não é? Portanto, as grandes obras políticas de Maquiavel aos nossos dias, à atualidade. Portanto, juntamente com Yves Goucher, que é outro analista político também, que dá a sua contribuição no livro, em algumas partes do livro, principalmente no estudo das ideias de Georges Sorel, como nós vamos ver, porque Yves Goucher é especialista nas ideias de Georges Sorel, e depois nós vamos agora ver. Portanto, este é mais ou menos o resumo da biografia do autor Jean-Jacques Chevalier, que publicou várias obras, não é? Ombre sur Viselle, Passagère Problème, L'évolution de l'Empire britannique,
Grenoble 1769, Dauphin 1788, La Société des Nations Britanniques, Librairie de recueil, L'Ordre Civil, Un Français efficace, Mirabeau, Un Grand Destin, les grandes œuvres politiques, as grandes obras políticas que vamos ver, Histoire de la pensée politique, História do pensamento político, Histoire des institutions et des régimes politiques en France, História das instituições dos regimes políticos em França, Histoire des institutions et des régimes politiques de la France de 1789, da Revolução até 1958, portanto, História das instituições dos regimes políticos na França de 1789 a 1958, entre outros. Portanto, é detentor de uma vasta biografia, em que cá em Portugal temos autores que escreveram sobre também a história das ideias, como por exemplo Diogo Freitas do Amaral, que no seu livro História do Pensamento Político Ocidental cita várias vezes Jean-Jacques Chevalier. Também temos o próprio Marcel Prélaud, que também, junto com Jean-Jacques Chevalier, formam, portanto, mais, como eu disse, Maurice Duverger, os três grandes, digamos assim, articulistas da história das ideias políticas. Sem mais demoras, vamos então para o livro em si. Bom, devo de dizer que esta obra, que ainda prefaz cerca de 500 páginas, é, para mim, se não mesmo, a melhor obra que foi escrita sobre a história das ideias. Por isso, eu vou deixar aqui a minha opinião, não é? A minha recomendação para todos aqueles que se interessam pela história das ideias, por história, por política, por ciência política, para adquirir este livro que está à venda nas lojas da FNAC, nas lojas da Almedina, portanto, nas principais livrarias podem encontrar este livro, que eu mais uma vez vou mostrar, As Grandes Obras Políticas, de Maquiavel à Atualidade, que é um livro fundamental para o estudo. E nós hoje temos que dar realce na importância de se estudar, a importância de se buscar conhecimento. Quanto mais nós tivermos conhecimento sobre as coisas, sobre as ideias em si, o plano das ideias, as ideias políticas, as ideias económicas, as ideias filosóficas, as ideias religiosas, quanto mais nós tivermos conhecimento sobre os grandes pensadores, os grandes livros que foram escritos, mais bem preparados nós vamos estar, portanto, para conseguir compreender todas as forças à nossa volta. Portanto, todas as forças políticas, sociais, culturais, económicas, filosóficas à nossa volta. E este livro, eu vou aqui agora apresentar, é de se tirar o chapéu. Porquê? Porque a comparação deste livro com outras obras, pode-se dizer que há aqui alguns livros que aparecem aqui, que não aparecem, por exemplo, no caso de Portugal, dos nossos autores, que também escreveram sobre o mesmo assunto. Como eu vou dar alguns exemplos. Nós temos, por exemplo, aqui, no capítulo 2, portanto, o capítulo 2 da quarta parte, portanto, o livro, como vamos ver, tem várias partes. Temos, por exemplo, Enquête sur la monarchie de Charles Maurras, portanto, que é, como é que podemos traduzir? Investigação sobre a monarquia de Charles Maurras. Portanto, Charles Maurras, de 1900 a 1909. Só aqui, esta introdução, esta parte que nós podemos ver aqui, é muito importante. Porquê? Porque este autor, Jean-Jacques Chevalier, vai buscar praticamente todas as grandes influências. Não se dedica apenas a uma parte das influências. Portanto, ele aqui vai buscar os livros mais importantes de todas as várias ideias políticas que marcaram, portanto, a história da civilização ocidental. Portanto, resumidamente, o livro pode ser resumido do seguinte. Portanto, temos o prólogo, que é a introdução, e depois temos a primeira parte do livro, em que o autor vai designar por títulos, não é? Os seus capítulos. Portanto, a primeira parte do livro, Ao Serviço do Absolutismo. Portanto, é mais ou menos a primeira parte, em que o autor começa, portanto, este livro, como pode-se ver, começa com O Príncipe de Maquiavel. Portanto, este livro vai apresentar os livros
cada livro e vai ter esses livros, portanto, arrumados, digamos assim, em cada parte do livro. Então aqui temos o primeiro livro, no capítulo 1, que é O Príncipe de Maquiavel, portanto, 1513. Depois temos uma explicitação bastante complexa e bastante completa também sobre o livro O Príncipe de Maquiavel, que prefaz mais ou menos sempre de 7 a 8 páginas cada livro, com uma introdução, com um corpo, com uma conclusão e com, portanto, também as fontes biográficas que o autor utilizou para apresentar cada livro. Então, continuando, depois no capítulo 2 temos então os 6 livros da República, de Jean Bodin, portanto 1576. Portanto, o autor põe sempre a data cronológica, não é? Porque o livro funciona em ordem cronológica. Depois passamos para o capítulo 3, portanto, sempre na primeira parte. Tudo isto é na primeira parte. O Leviatã, de Thomas Hobbes, o famoso livro O Leviatã, não é? De Thomas Hobbes, quem estuda a história das ideias conhece, não é? Sabe perfeitamente do que eu estou falando. Portanto, 1651. Depois os vários pontos, não é? Sobre este livro. Depois temos no capítulo 4 Política, Tratado das Escrituras Sagradas de Bossuet, Jacques Benigno Bossuet, não é? 1697-1709. Portanto, também temos uma descrição do trabalho de Bossuet. Passamos então para a segunda parte, em que temos o assalto ao absolutismo, portanto, isto sempre por ordem cronológica. Temos o primeiro capítulo, um ensaio sobre o governo civil, de John Locke, não é? Quando começamos a ter as primeiras ideias liberais, pré-liberais e liberais, portanto, 1690. Depois temos o capítulo 2 com o espírito das leis de Montesquieu, a famosa divisão dos poderes. Temos aqui tudo descrito pelo autor, 1748. Depois passamos para, dentro do capítulo da parte 2, capítulo 3, o contrato social de Jean-Jacques Rousseau, não é? 1762, toda a descrição do livro. Portanto, introdução, corpo e conclusão, mais biografia. Depois passamos para o capítulo 4, o que é o terceiro estado do abade Sieyès, não é? Sieyès, que nós conhecemos, não é? Que fez uma elaboração do terceiro estado, das 3 grandes ordens, não é? O clero, a nobreza e o terceiro estado, na altura da Revolução Francesa, que escreveu também este livro muito importante, que é o que é o terceiro estado, não é? E depois, então, passamos para a terceira parte do livro, em que vamos ter consequências da Revolução, 1790-1848. Capítulo 1, vamos ter reflexões sobre a Revolução em França, de Edmund Burke. Portanto, posso dizer que este livro é muito completo. Para mim, é um dos livros mais completos dentro da história das ideias. Portanto, temos então o desenvolvimento sobre as reflexões sobre a Revolução em França, de Edmund Burke. Depois passamos para o capítulo 2, o discurso à nação alemã, de Fichte. Portanto, aqui entramos nas ideias políticas e filosóficas também, 1807-1908. Passamos para o capítulo 3, da parte 3, da democracia na América, de Alexis de Tocqueville, não é? Bem conhecido, que escreveu esse livro, da democracia na América. Toda a descrição do livro, portanto, introdução, corpo e conclusão, mais fontes bibliográficas. E depois passamos então para a quarta parte do livro, em que vamos chegar ao socialismo e nacionalismo, 1848-1927. Aqui temos, no capítulo 1, portanto, o Manifesto do Partido Comunista, de Karl Marx, e temos aqui uma vasta descrição do livro, não é? De Friedrich Hegel, e sobre o socialismo e o comunismo. Portanto, temos uma descrição do Manifesto Comunista e também do Capital, os livros, portanto, que o autor aqui vai explicar, não é? Vai expor. No capítulo 2 temos então aquele capítulo que eu falei, que é muito raro aparecer nos manuais políticos, mas que aparece aqui, que é Enquête sur la monarchie de Charles Maurras. Muito bem feito este capítulo, que até posso dizer que está na página 283. Continuando na quarta parte, no capítulo 3, teremos reflexões sobre a violência de Georges Sorel, 1908, portanto, que é aí feito por Yves Gaucher, não é? Que é especialista nos estudos de Georges Sorel. Continuamos no capítulo 4, o Estado e a Revolução de Lénine, portanto, 1917, toda a descrição pelo autor Jean-Jacques Chevalier de tudo o que se passou, as pré-ideias e as ideias para a Revolução
do então Partido Bolchevique, não é? De Lenin e depois Stalin e por aí fora. Depois temos o capítulo 5º, uma introdução ao livro Mein Kampf, Meu Combate, de Adolf Hitler, e o porquê do nacionalsocialismo e das ideias do nacionalsocialismo terem surgido na Alemanha, por aí fora. Depois temos a conclusão, portanto, da 4ª parte. Depois, por fim, temos a 5ª parte, que é Liberdade, Justiça e Democracia no Pensamento Contemporâneo, em que vamos ter a introdução de 3 grandes autores. Portanto, O Caminho para a Servidão, 1943, de Friedrich Hayek, não é, que conhecemos bem nas ideias liberais. Depois temos Uma Teoria da Justiça, 1971. O Liberalismo Político, 1923, de John Ryle, não é? Quem estuda a história das ideias conhece perfeitamente o trabalho de John Ryle. E depois, capítulo 3, por fim, temos Direito e Democracia, 1992, a Integração Republicana, 1996, depois do Estado-Nação, 2000, de Habermas. As ideias de Habermas, que são muito importantes estudarmos as ideias de todos esses autores, principalmente da segunda parte do século XX, autores que vieram do Instituto de Pesquisas, que depois ficou chamado como Instituto, a Escola de Frankfurt, não é? E todas essas ideias que depois foram para os Estados Unidos e moldaram o pensamento norte-americano e também o pensamento na Europa, em França, não é? Portanto, tudo isso, depois temos a conclusão, o pós-fácio e a bibliografia final do livro, e devo-te dizer que este livro é de suma importância para os estudos das ideias políticas. Eu vou mostrar para nós vermos o livro. O livro está extremamente bem escrito, bem lisível, com citações. Cada vez que há um capítulo nós podemos ver. Portanto, é um dos melhores livros sobre o assunto para quem quer, portanto, aumentar os seus conhecimentos sobre a história das ideias políticas. E mais uma vez devo de realçar a importância deste autor, Jean-Jacques Chevalier, que, como eu disse, junto com Marcel Prelot, e Maurice Duverger, são, portanto, os 3 grandes autores dentro da história das ideias políticas e da ciência política, que são 3 autores franceses. Portanto, pode-se dizer que, de facto, este livro é incontornavelmente de leitura obrigatória para aumentarmos o nosso conhecimento dentro desta área, que, eu repito, é uma área que hoje em dia cada vez mais é de importância para compreendermos os fenómenos à nossa volta. Esta obra que está aqui, que é o resumo dos livros mais importantes, não substitui a leitura mesmo dos livros. Atenção, isto é um ponto que eu quero aqui realçar. Portanto, aqui isto é apoio e aumenta os nossos conhecimentos, mas é muito importante nós conseguirmos, por exemplo, ter todos os livros que eu aqui citei, que o autor aqui faz o agrupamento, não é? Termos estas obras e estudarmos também nós essas obras, por nós próprios. E depois, sim, com os comentários, ajudar-nos, portanto, a formar as nossas ideias também, não é? E mais uma vez eu quero aqui dizer a importância de nós buscarmos as melhores ideias de cada autor. Não é porque um autor é assim ou porque pertence a uma ala política da esquerda ou da direita, não interessa. Não. É importante nós vermos que cada autor trouxe uma contribuição muito importante para a história das ideias e para nós sermos, portanto, pessoas, para aproveitarmos, digamos assim, o conhecimento, temos que estudar todas as obras. Eu vou mais uma vez repetir, estudar todas as obras. Eu, às vezes recebo mensagens, recebo comentários nas redes sociais, não interessa, que me dizem, mas eu não vou ler isso, alguma vez eu vou ler alguma coisa disto, porque isto pertence a fulano tal, não sei o quê. Não. Tem que se ler. Porque eu não posso fazer uma análise de algo se eu não tiver estudado esse algo, não é? Como é que eu posso, por exemplo, falar da Escola de Frankfurt se eu não tiver estudado a Escola de Frankfurt? E não é estudado superficialmente, não. Eu tenho que chegar, estudar os trabalhos todos, fazer um estudo profundo, retirar todas as ideias centrais dos autores, do texto e dos autores,
depois fazer uma análise grande do contexto em que os autores escreveram, compreender muito bem o que é que os autores quiseram fazer, mesmo que seja contrárias às minhas ideias, atenção, que é isso que é o ponto importante, mesmo que seja contrários, para eu depois ter uma noção do que são as coisas. E é por isso é que hoje nas universidades comete-se muitos erros, portanto, alguns professores cometem muitos erros de não fazerem isso, de só quererem ensinar, portanto, a própria visão pessoal, que é um erro, é a pior coisa que se pode fazer. E agora estou a falar para os professores, é nós termos uma visão pessoal das coisas e tentarmos passar à força esta visão pessoal. Isto é a pior coisa que se pode fazer. Não, tem que se pôr, o professor tem que ser neutro, completamente neutro, e apresentar todas as várias ideias, não é? Nesse caso, dependendo da disciplina, não é? Apresentar todos os vários pontos, não é? Vários pontos de vista, e depois, então, sim, os alunos vão estudar, vão ver, vão relacionar as diferenças de umas visões, não é? Em relação às outras. E existe um livro muito bom que é, portanto, um catálogo das cosmovisões, que eu já fiz também no YouTube a apresentação do livro. Muito bom o livro, que é as cosmovisões, que é justamente nós termos o aprendizado de estudarmos as várias visões que existiram e que existem ao longo da história. E é por isso que a história das ideias é muito importante, a história da filosofia também, a história das ideias filosóficas também, e também a história das ideias económicas também, não é? São algumas áreas que nós podemos estudar para tentar compreender melhor cada coisa, e nunca esquecendo que na história às vezes as coisas repetem-se, mas às vezes as coisas também acontecem de forma que ninguém espera. Eu vou dar um pequeno exemplo para acabar o vídeo. Por exemplo, as ideias liberais ajudaram a libertar a civilização dos antigos poderes opressores das sociedades medievais, mas criaram raízes para aquilo que está a acontecer hoje. Criaram as bases para que hoje, justamente a nível internacional, estejamos a ter um novo, chamado, como eu chamo, um novo feudalismo tecnológico, né? e capital, não é? Neste caso, e financeiro, que é chamado um novo feudalismo financeiro e tecnológico, que está a dominar completamente as nações. Ou seja, lá está, muitas vezes vem uma coisa boa, liberta, para depois criar uma coisa má. Que depois essa coisa má vai, sem querer, criar uma coisa boa, que depois essa coisa boa vai... Portanto, a história é feita de ciclos, e ciclos imprevistos, que muitas vezes nem aqueles que estão a tentar dirigir o curso da história não sabem que vão criar. Mesmo aqueles que detêm o poder no mundo, neste momento, por exemplo, não sabem que aquilo que eles estão agora a fazer, provavelmente no futuro vai dar asas a que haja novas forças, que vão aparecer novas forças como reação àquilo que eles estão a fazer, que nem eles sabem. Ou seja, a história, eu costumo dizer, só Deus é que sabe, o homem não sabe nada, e nós estamos sempre a aprender, e muitas vezes é com o estudo do passado que nós aprendemos a estar melhor preparados para o futuro, não é? Esta é uma frase bem conhecida de Edmund Burke, portanto, que nos disse que sem conseguirmos compreender e olhar e estudar o passado, não conseguimos compreender o presente e estar preparados para o futuro. Espero que tenham gostado mais uma vez deste vídeo. Eu vou mostrar mais uma vez o livro. Portanto, o livro muito bom. As grandes obras políticas de Maquiavel à atualidade, escrito talvez por um dos maiores cientistas políticos, historiadores das ideias políticas, Jean-Jacques Chevalier. Portanto, o livro está à venda e vale a pena adquirir o livro, e espero com isso, mais uma vez, ter sido útil para os meus amigos. E, sendo assim, até a próxima.